Olá, meus queridos, minhas queridas, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Alexandre e quero compartilhar com vocês uma palavra, tá bom? Hoje é um formato diferente, vai ser tipo um estudo assim, que a gente vai falar algumas coisas da palavra, fazer uma análise assim. É interpretativo, mas a gente vai brincar um pouquinho aí com a palavra, fazer algumas considerações e eu acredito que vai ser bem legal, tá bom? Mas antes, se inscreve no canal, deixa aí seu like, compartilha esse vídeo, assina, ativa o sininho de notificação aí do YouTube para você receber notificação toda vez que sair um vídeo novo aqui, tá bom? E compartilha o vídeo com quem você quiser, nas suas redes sociais, comenta, faz um comentário. Hoje eu tô falando de um tema específico, um estudo, né, assim, bem básico, mas se você tem alguma coisa que você gostaria de comentar, compartilhar, que eu falasse, coloca aí no comentário e bora, vamos lá falar das coisas do Senhor. Tá bom? Então, logo depois da vinheta, vamos lá fazer uma análise, um estudo da palavra de Deus. Amém? Vamos lá? Então, beleza. A situação é a seguinte. Nós vamos ler um texto lá da palavra. O texto está lá em João, capítulo 17. Vou abrir aqui a palavra, beleza? Tá aqui. Eu quero compartilhar só um versículo aqui, ó. É o versículo 17, versículo 4. É uma oração que Jesus está fazendo, né? Para o próprio Pai, para Deus. E aí, nesse versículo 4, é interessante o que ele fala aqui. Diz o seguinte: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Mano, isso é fantástico, porque Jesus está falando que ele completou a obra, não, ele glorificou a Deus, melhor dizendo, né? Realizando a obra que Deus havia dado para ele. Então, o que eu entendo aí é que Deus ele foi glorificado com a obra completa. Estava sendo glorificado, exaltado com tudo que Jesus estava fazendo? Estava, mas a obra completa é que evidencia quem é Deus, quem é o Pai. A obra completa de Jesus, em Jesus, é que mostra o reino de Deus, é que mostra a sua vontade. E aí vamos analisar algumas coisas que eu separei para a gente pensar um pouco. Vamos lá fazer aqui um estudozinho rapidão aqui, ó. Quer ver? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa pensar e precisa saber aqui é o seguinte, o que significa glorificar. Certo? Não adianta a gente ouvir lá, ler que Jesus glorificou a Deus, a gente não tem uma ideia do que é isso, glorificar. É dar glória? O que é dar glória também? A gente fala tanto isso, né, no meio dos crentes, dá glória a Deus. E o que é glorificar? Então vamos ver, glorificar é celebrar, louvar, exaltar, prestar homenagem, proclamar. Então olha só o que Jesus faz, Ele glorifica a Deus, e glorificar significa ele presta homenagem a Deus, ele louva a Deus, ele celebra a Deus. Então, por essas definições, dá para a gente entender que Deus só é glorificado, ou seja, Deus só é celebrado, Deus só é homenageado, Deus só é louvado quando a sua obra é realizada por completo. Tá fazendo a obra pela metade, irmão? Então entenda com esta palavra e com esse texto que glorificar a Deus, celebrar, exaltar, homenagear, louvar a Deus só é possível com obra completa. Se a gente para no meio do caminho, isso não é obra completa. Se a gente não faz as coisas como Deus quer, isso não é obra completa. Então olha o que o texto está dizendo para nós. Eu te glorifiquei. Vamos lá, voltar lá no texto lá? Eu celebrei, eu louvei, eu exaltei, eu prestei-te homenagem, eu te proclamei. Deixa eu voltar aqui. Eu te proclamei, completando a obra que me deste para fazer. Agora, é interessante a gente pensar na seguinte coisa. Vamos voltar lá para nossa colinha lá. Ele glorificou a Deus fazendo o quê? Completando a obra que foi dada a ele. Agora, a gente precisa entender
os aspectos da obra de Jesus, os aspectos do que Jesus manifestou, da vida de Jesus, para que ele pudesse chegar nesse ponto. Primeira coisa a gente pensar é o seguinte: ele se ofereceu para essa obra. Então, vamos pensar nisso? Primeira coisa, não adianta eu fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Não adianta eu fazer a obra de Deus coagido, forçado. Isso tem que ser o desejo do meu coração. Vamos lá no culto da campanha, não estou muito afim, mas aí a gente vai porque alguém convidou, ou porque era um amigo, se a gente não for vai ficar mal, ou para o pastor não pegar no nosso pé, ou a gente estava cansado aquele dia, a gente nem queria ir. Eu acho estranho isso quando a gente vê certos testemunhos, por exemplo, nesse sentido. Eu não queria ir, mas foi uma bênção, eu ia perder, coisa e tal. Não, irmão, você já perdeu quando você não queria ir, não tinha desejo, não tinha vontade. Deus não recebe esse tipo de sacrifício sem vontade, sacrifício sem desejo. Então, olha o que o texto diz aqui, que ele completou a obra, glorificou a Deus, completando a obra. É algo que ele queria fazer, que ele desejava fazer. Ele desejava fazer isso. Não era algo que Deus mandou e ele foi fazer, não. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Mas não é esse que me deste para fazer. Vamos ler lá, eu tinha separado o texto lá. Olha lá, vamos lá para Gálatas lá. Gálatas capítulo... Esqueci o capítulo. Gálatas... Deixa eu ver aqui de novo. Gálatas 1, versículo 4. Olha o que diz aqui, ó. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Ele se deu por nossos pecados. É o que o texto está dizendo. Então, não foi por obrigação, mas ele queria participar desta obra de salvação de Deus. Então, faça as coisas para Deus com gratidão, com desejo, com vontade. É assim que Deus vai ser glorificado e a obra dele vai ser realizada. A outra coisa que a gente precisa pensar aqui, ó, é que, primeiro, ele se ofereceu. A segunda coisa, ele sabia o que tinha que fazer. Vamos lá para João capítulo 4, versículo 34. João 4:34. Versículo 34. Vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. Eu mesmo... 4. Desculpa, meus queridos. 4. 2, 3, 4. Vamos lá. 32. Estou no capítulo 1 lá. Estava no 1. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Ele sabia o que tinha que fazer. Amém, meu querido? Ele sabia o que tinha que fazer. Ele não está fazendo as coisas de qualquer maneira. Ele não vai ali, ou cura esse, ou cura aquele, ou fala com esse, ou fala com esse, por acaso. Ele não está dando um chute no escuro. Ele não está apalpando como cego. Ele não está atirando para todo lado para ver quem confia nele, quem acredita nele. Ele sabe o que ele tem que fazer. E por isso, a gente cai na terceira coisa que é muito importante, é que ele executou com precisão e gratidão a obra que Deus confia nas mãos dele. Vamos ver lá o texto de Filipenses 2, do 5 ao 9. Vamos lá? Filipenses 2, do 5 ao 9. Vamos lá, vamos achar isso aí. Filipenses 2, aí aqui mesmo, do 5 ao 9. Aqui, ó. Tende em vós, deixa eu puxar mais para cima. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Olha o que o texto... Mano, olha o que o texto está dizendo. Ele tinha a essência de Deus, mas não quis
usufruir da essência de Deus, mas se tornou o ser humano frágil, para que, como ser humano frágil, ele obedecesse a Deus até o final, que foi o que não aconteceu com Adão, que Deus lhe confiou o governo, lhe confiou o mundo, lhe confiou todas as coisas, e ele comeu da fruta, ele experimentou, ele comeu do fruto proibido que Deus havia dito para ele que não era para comer. Ele não obedeceu, ele não glorificou a Deus completando a obra, mas Jesus foi fiel até o fim, se humilhando. Olha o que o texto fala, se humilhando, para que eu e você hoje pudéssemos ter vida eterna e salvação. Agora, a minha pergunta para você, querido, diante dessa palavra tremenda, maravilhosa, é: como nós estamos fazendo a obra de Deus? Sobre que aspecto nós estamos realizando as coisas para Deus? É por egoísmo? É por interesse? O que a gente faz com as coisas do Pai? Irmãos, a gente vai para a igreja quando quer. Se chove, eu não vou na igreja porque tá chovendo, deu uma dorzinha de cabeça, aí tô com dor de cabeça. A igreja é o lugar de cura, meu querido. Minha querida, a igreja é o lugar de cura. E a gente simplesmente despreza as coisas de Deus, porque a gente coloca na balança as coisas de Deus e coisas da nossa vida, e a balança sempre pende para o nosso lado para fazer as nossas coisas. Mas olha o exemplo de Jesus: eu te glorifiquei, te celebrei, te exaltei, eu te proclamei, eu te homenageei, eu fiz tudo para que o Senhor aparecesse, realizando a obra que o Senhor me confiou para que eu fizesse. Deus, ele confiou uma obra na minha vida, ele confiou uma obra na minha mão, nas minhas mãos e na sua mão também, meu querido, minha querida. Agora, como você vai realizar essa obra? Como você vai glorificar a Deus? Como você vai celebrar? Como você vai louvar? Como você vai poder exaltar a Deus se não for realizando toda a obra que ele colocou na sua mão, que ele colocou nas minhas mãos para fazer? Então só um pensamento, tá bom, meu querido? E pensa nisso e vamos começar a fazer a obra de Deus com mais diligência, com mais amor, com mais precisão, gratidão, né? Com mais intensidade, amém? Não se esqueça, se inscreve aí no canal, deixa aí o seu like, tá bom? Comenta aí embaixo sobre essa palavra e em nome de Jesus vamos crescer na graça e no conhecimento, amém? Deus abençoe a sua vida. Tchau!